opinião. Não, mas não foi a justiça. Não. Não, na casa das ligações Quem estava vazando ilegalmente o tempo todo para os jornalistas era Sérgio Moro e outra força-tarefa do Lava Jato. O tempo todo, durante a Lava Jato, isso é a coisa mais irônica, que eu estava sendo acusado de fazer alguma coisa ilegal ou criminal, quando eu simplesmente recebi informação de fonte e eu publiquei como jornalista vaso. Foi Sérgio Moro e Deltan que tinham informação o tempo todo, que foi informação que o juiz e promotor é proibido legalmente de vazar, por motivo muito bom, que a pessoa que está sendo acusada, a reputação dele tem que ser protegida. O único jeito justo de condenar pessoas é no processo legal, como já começamos a falar. E o Sérgio Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, o tempo todo, em vez disso, estavam vazando para Globo, para William Bonner, Jornal Nacional, Folha. Essa delator acusou dessa política de fazer isso. E tinha manchetes o tempo todo. Essa senadora foi acusada de receber propina. E essa política, esse bilionário fez uma propina contra ele. Destruindo a reputação dos seus adversários, usando os vazamentos ilegais. E muitas vezes, quando criou essas manchetes que destruiu a reputação de pessoas que foi feito contra você, muitas vezes eles nunca iniciaram um processo para provar essa acusação, porque não tinham menor evidência para provar. Mas eles usaram a mídia criminalmente para destruir a reputação. Muitas vezes, quando pessoas foram detidas, antes de ser julgado na prisão, nessa prisão preventativa que o Sérgio Moro usava o tempo todo, ele te botou na prisão 8, 9, 10 meses, um ano, 2 meses sem julgamento, e o tempo todo ele estava ameaçando. Se você não acusar essa pessoa que estou pressionando, ameaçando. De repente, eles falam para você, olha, Monark, eu sei que você tem uma mulher e 2 filhos na casa, que você está morrendo de ficar com elas, está morrendo de sair dessa cela, porque você é uma cara que cresceu na classe média alta, ou classe ou de brecha, você não é acostumado a ficar na prisão, você quer voltar para seu apartamento de luxo. Claro. Só assina isso, acusando essa política, que na realidade é não salvo, você não é não salvo, essa pessoa é não salvo, simplesmente acusa essa política que ele pediu uma propina de você, não se importamos se é verdade ou não, e só assina e você vai para casa. Você, obviamente, o que você vai fazer? Você assina. Exatamente como pessoas sendo torturadas farariam qualquer coisa para impedir essa tortura. Mas não foi assim que eles acabaram com a máfia nos Estados Unidos? É o mesmo jeito, é a mesma tática. Então, estou falando exatamente isso, que não foi isso que o Sérgio Moro e o Deltan estavam vazando ilegalmente para destruir as reputações das pessoas injustamente, mas também, pior ainda, imagina, você foi ameaçado de ser processado criminalmente por causa dos seus comentários, tá certo? O Ministério Público abriu uma investigação contra mim. Criminal. Isso. Ok, imagina, você não foi acusado formalmente, não, correto? Ainda não. Até agora. Não quero falar sobre isso para não provocar. Mas vamos imaginar se você fosse acusado formalmente. Você vai para o tribunal, você é acusado de um crime que pode mandar você para a prisão. A única coisa que você vai querer saber é que o juiz que está decidindo seu destino, se você é inocente ou culpado, que esse juiz é neutro e justo. E você vai para o tribunal esperando isso, você é condenado. Imagina que depois você fosse condenado, você aprende que, na realidade, o tempo todo, esse juiz estava planejando. Exato, querendo te fuder, planejando com os promotores. Precisamos prender Monark, precisamos condenar Monark, que você está gerenciando a campanha pública contra você. É isso que Sérgio Moro estava fazendo o tempo todo, se corrompendo o processo da justiça. Sim. Mas e o argumento que essa punição foi retificada em várias instâncias depois do Moro? Porque o que aconteceu é o seguinte, foi uma questão do poder. Precisamos lembrar, 2015, 2016, 2017, 2018, a cara mais poderosa nesse país não foi o presidente eleito, nem o senador, nem o deputado, foi Sérgio Moro. Ele está sendo tratado como herói.
um herói nacional, um herói internacional, sendo festejado na Time Magazine, em todos os veículos da mídia, o tempo todo aqui no Brasil, na capa. Essa cara nos salvou, quase como Superman. Sim, é verdade. E as instituições saberam que o povo estava atrás do Sérgio Moro. Ninguém queria desafiar o Cerro por Sérgio Moro. Então, esses tribunais, sabendo que ele fez coisas muito radicais e muito extremistas como um juiz, não tinha coragem, ilegais, não tinha coragem para concluir isso. E é muito interessante que eles começaram a fazer isso só depois. Nossa reportagem destruiu essa imagem falsa que foi construída sobre Sérgio Moro pelo Globo, principalmente. E, de repente, eles estão falando que muitas coisas que Sérgio Moro fez foi contra a lei, porque foi ilegal. O que exatamente foi contra a lei que o Sérgio Moro fez? Além das vazações primeiramente, quando você é um juiz, você não pode ficar planejando e criando uma estratégia como promotores sem o envolvimento do advogado, do acusado. Sérgio Moro estava se atuando como um promotor o tempo todo, não como um juiz. Ele era ativista dentro do seu papel, né? Ele estava obsessivo, ele tinha uma fixação de condenar Lula, porque falando sobre legado, que é o maior legado para um juiz do que condenando das políticas mais poderosas no planeta, de Lula da Silva. E ele faria qualquer coisa, inclusive passando todos os limites éticos, para fazer isso. Então, eu acredito que muitas pessoas que eram contra nossa reportagem e me atacando têm uma ódio genuíno para a corrupção. Mas o problema é que não pode lutar corrupção usando métodos de corrupção. É isso que Sérgio Moro fez o tempo todo, durante muitos anos, porque é interessante que, na realidade, quem me disse isso foi Lula. A primeira vez que eu entrevistei Lula foi em 2016. E ele descreveu o que estava acontecendo muito com Sérgio Moro, porque ele tinha essa mesma experiência, que ele disse que quando você é tão celebrado, tão venerado pela mídia, você está na capa da toda revista, todo mundo falando que você é o cara, que você vai chegar no momento quando você começa a acreditar nisso. Eu sou uma pessoa mais nobre do que tudo, mais benevolente do que tudo. Todo o trabalho que estou fazendo é um trabalho tão necessário. Então, qualquer coisa que eu preciso de fazer para atingir meus objetivos, eu tenho o direito de fazer. E essa é uma energia muito corrupta. E sedutora, é sedutora. Sim, nenhum humano pode me aguentar isso. Todo mundo que se acha bom normalmente comete muito maldades nesse sentimento, né? Sim, para mim foi a mesma coisa com o Barack Obama, que foi festejado no mundo todo. Ele é uma pessoa, quase um deus. Mas vamos usar os drones pra matar um monte de cara lá no Oriente Médio, foda-se. Sim, exatamente, e tá matando todo mundo sem o menor preocupação. Então... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.